Olá, gente! Boa tarde! Estamos aqui, mais uma live. Se você está aqui comigo é porque você gosta de alfabetização, gosta de educação, está envolvido com a sua criança na sua casa, com as questões... Deixa eu tirar o som aqui que eu esqueci. Com as questões de educação, não é? Educação remoto agora, mas também nós temos muito a aprender como a gente pode interagir com a criança, como a gente pode e deve interagir com ela de forma a ajudá-la a superar todo esse momento de aprendizagem à distância da escola, não é? E vocês, pais, mães, podem fazer muito, muito pela sua criança, podem inclusive alfabetizar. Pode, inclusive, ensinar a ler e a escrever. A gente tem muita coisa para aprender juntos, tá? Tem muitos comentários que eu estou respondendo ali no meu canal, estou vendo as dificuldades das mães. Como isso está presente no dia a dia de vocês. Como a escola está invadindo o dia a dia da família. E, às vezes, vocês não dão conta de tudo, porque vem atividades que vocês não sabem nem como conduzir. E as crianças estão ficando impacientes, sem condições de continuar tanto tempo o ensino remoto, não é? Falando aqui de uma atividade chamada Bingo de Animais. O Bingo de Animais é o jogo do bingo conforme você conhece, ou se você não conhece, é aquele jogo que a gente faz. Para fazer bingo, você tem os combinados. Pode preencher só na horizontal, né? Ou só na vertical, ou a cartela inteira. Nesse caso, nós, como só colocamos 6 gravuras por folha, por página, nós sugerimos que você brinque com a criança que, para fazer bingo, precise preencher a ficha, a tabela inteira. Por que esse jogo é bom? Vou falar para vocês um pouquinho da explicação que fundamenta esse jogo e outros jogos. O jogo do bingo, especialmente, ele dá um desafio muito bom, porque a criança quer ganhar, ela quer preencher a cartela, ela quer acertar e ganhar o jogo. Uma criança menor de 4, 5 anos, é próprio dela, ela ainda não saber perder. Ou então ela não ter tanto interesse em ganhar, mas ter interesse em participar do jogo. E nós, a partir do momento que a gente vai jogando, é que ela aprende o sabor de ganhar, o prazer de ganhar, de vencer um jogo. Então, porque na fase do jogo é normal a criança saber competir acima de 7 anos. Nós podemos ensinar o jogo já desde muito cedo. De 2 aninhos e meio, a criança já está brincando de faz de conta, o jogo é o jogo simbólico, mas em seguida do jogo simbólico vem jogo de regra. E o jogo de regras, quando simplificado um pouco para a criança de 4, 5 anos, vai muito bem, tá? Aqui nesse caso, então, nós colocamos animais variados, animais domésticos, selvagens, animais rasteiros, aquáticos, aqui tem vários, olha, foca, onça, vaca, macaco. Por que animais? Porque animais trabalhar o tema animal é um tema atrativo para a criança, então ela já tem o prazer de olhar a figura, de tentar ver. E o que nós fizemos? Está escrito, em cada figura tem escrito o nome dela, né? Então aqui no caso o tigre, escrito tigre. Aí ela vai encontrar aqui o tigre, é a mesma gravura. Você vai sortear, põe tudo num saquinho, brinca de fazer um pouco de suspense, né? Tira o nome do próximo animal, pode brincar de dar característica para aquele animal. Então você tampa assim o animal, só vai aparecer o nome, no caso aqui, foca. E você, sem ler, você vai brincar com a criança. Qual a característica desse animal? Onde ele mora? Vai dando dica para a criança adivinhar e ela já vai olhando se ela tem na cartela dela. É gostoso envolver o pai, outros irmãozinhos, se tiver na casa, tio, para poder brincar.
no mínimo 2 pessoas no caso. Aí a criança adivinhando, você mostra a figura e lê para ela. Aqui está escrito foca. Então vamos achar aqui na sua cartela se você acertou. Se acertou, tem o pontinho também, aqui nós pusemos um joinha, tá? Que a criança vai preencher no lugar certo o que ela acertou, até que preencha a ficha. Só que até preencher essa ficha, várias você vai sortear, você tenta tirar, inclusive, algumas que não tem na ficha dela, né? Você vai sondando e vai tirando as gravuras, as imagens, para a criança poder vivenciar o máximo de palavras possíveis. E esse jogo, ele serve para, você pode imprimir e plastificar. Nós plastificamos para durar mais. Aqui em cima na cartela tem um espaço que você pode escrever com aquelas canetinhas que pode apagar, né? Você escreve o nome da criança, o dia que você está jogando. Aí você vai incentivando cada vez mais o processo da escrita dentro do jogo. Depois você apaga, essa cartela pode trocar com outra, e assim você vai gradativamente fazendo ela vivenciar esse jogo de uma forma bem gostosa. Ela tem contato com as letras. Aí, acabou aqui? Não, esse jogo pode ser brincar de diversas formas. Primeiro ponto que eu quero destacar, que sendo um jogo que dá prazer, que a criança se diverte, ela vai querer repetir esse jogo. Então, guarde sempre, jogue várias vezes e cada vez mais você vai forçando um pouco mais a leitura das palavras que você vai sorteando. Brincou de adivinha, depois você pode brincar de ir escondendo e começando a alfabetização mais pelo som. Então, você mostra a primeira letra, vê se ela consegue já ver que som tem essa letra, que som tem essa palavra, né? Onça. Como que começa a onça? Onde será que está escrito onça? Onde começa a escrever e onde termina a escrita dessa palavra? São situações que você vai criando e ela vai se interessando em saber o que está escrito aqui. Outro dia eu brincando com o meu netinho com esse jogo, e aí ele começou a comparar automaticamente, sem nem eu falar, a palavra daqui com aqui. Ele tem 4 aninhos e achou a mesma igualzinha, né? E começou a olhar as letras. Então você pede, olha, vamos observar então se está igualzinho, se aqui realmente está escrito onça, porque a imagem já induz a palavra. E quando a gente coloca imagem junto, é para que ela leia sem saber ler. Ah, mas aí você vai me perguntar como? Sim, ler sem saber ler. E por que isso? Será que a gente não está falsificando uma leitura aí ou ensinando ela a decorar? Não. Sabe o que nós estamos ensinando? Quando a gente pede para a criança ler sem saber ler, a gente está com uma referência, né? Tem uma imagem, por isso ela sabe ler o que está escrito aqui. É para que ela perceba, primeiro, que tudo tem nome. Todas as coisas têm nome. Estamos trabalhando com substantivos. Nós vamos substantivar essa criança para que ela perceba que existem nomes em tudo, assim como o nome dela, nome da mamãe, nome do papai. Tudo que está escrito, que tem, leva um nome. Aqui, no caso, os animais. A imagem induz a leitura. Por isso a gente chama de uma pseudo-leitura, e uma leitura significativa, porque essa leitura faz a criança desenvolver em si mesmo a visão de que é possível ler e que através desse símbolo é que ela está tirando aquele som. Então você vai diversificando e fazendo uma leitura com essas figurinhas. Vamos fazer só a leitura aqui então. Aqui está escrito o quê? Sapo. O que está escrito aqui embaixo? Borboleta. Brincando de ler sem saber ler. O que está escrito aqui? Foca. Vai passando. Olha aqui, girafa. E essa leitura fará ela perceber mais ainda que naquelas letras tem palavras. Esse é um exercício tão simples, mas de
tremendo valor para quem está iniciando uma alfabetização. Uma criança de 4 aninhos, que já está despertando para descobrir onde tem letras, que já pergunta, mamãe, o que está escrito ali? É uma curiosidade que eu não posso deixar apagar. Então, quando eu ponho isso na frente dela, essa curiosidade começa a virar conhecimento. Aquilo que ela só estava curiosa, que era algo estranho para ela, que ela nem imaginava que estava escrito naquelas letras, agora ela imagina. A partir da figura, ela começa a trabalhar a imaginação. E aí tudo acontece. Por quê? Ela está agora lendo, sem saber ler. Então, a pseudo-leitura tem o seu valor na alfabetização, tem o seu momento, é um momento inicial, é um momento necessário que aconteça, por isso a gente propõe diversas formas de pseudo-leituras, como quando eu coloquei outro dia a leitura de rótulos, de embalagens. Embalagem que você tem na sua casa. Quando você pega lá uma lata de Nescau e lê com ela, fala, olha o que está escrito aqui. Pode ser que ela fale chocolate, outras coisas, mas ela vai ler aquela letra. Aí você fala, aqui está escrito Nescau. Então, onde que está escrito Nescau? Aponta para mim. Pede para ela pôr o dedinho no rótulo e mostrando o que está escrito ali. Assim você pode fazer estimulando em tudo na sua casa. Esse contato com essa pseudo-leitura é um momento que ela vai despertar e a curiosidade dela fica mais aguçada. Ora, é uma curiosidade que ela sacia e ora, é uma curiosidade que fica despertada para querer saber. Se não dá para saciar porque a imagem não está presente ou porque ela está vendo aquela palavra num contexto que ela não conhece, ela irá perguntar, porque a curiosidade existe. E essa pergunta tem que ter resposta. Quando ela pergunta o que está escrito aqui, você deve responder, mesmo que seja uma coisa difícil de ser lida, se for em inglês, se for outra coisa. Ela está perguntando porque naquele momento ela quer saber. E ela se satisfaz com a curiosidade. A curiosidade dela é satisfeita ali com a sua resposta. Outra ação interessante da pseudo-leitura. Quando a criança começa... Olha, tem bastante gente aqui, que gostoso. Margarete Ferrone, a professora aqui comigo. Lá, professora, essa atividade de bingo dá para o professor fazer em classe, não dá, gente? Quando eu jogo bingo em sala de aula, é muito prazeroso. Pode fazer agrupamentos de 5 pessoas, 5 crianças, 4, 5, e elas disputarem ali na mesinha entre um grupinho pequeno. Depois você troca de agrupamentos, faz outros agrupamentos, e assim as crianças mesmo se organizam. Uma para ir tirando, sorteando as palavrinhas, e as outras todas marcando. Se quem é bem espertinho lá, que consegue sortear a palavrinha e ainda marcar na sua tabela também, né? Faz junto. Então, todas essas atividades que eu passo aqui podem sofrer uma adaptação e você brinca na casa de um jeito, mas na escola, quem é professor vai favorecer de outra forma, vai organizar de outra forma essa atividade, né? Como eu estava falando, o que acontece com a pseudo-leitura, com a criança, que ela vai fazer com frequência e pode colocar assim a mãe em casa, a tia, o pai, em situação de não saber como responder. É quando a criança escreve um monte de letras, né? E pergunta o que ela escreveu. Ela põe letras aleatórias e vai pondo uma fileira de letras, às vezes letras misturadas que ela já conhece, que é letra do nome dela, do nome da mãe, ou ela vai pondo qualquer letra que ela já viu ou como que desenha. Ela ainda não está alfabetizada, mas ela já começou a fazer a pseudo-leitura, como eu falei aqui. Se tem a imagem do tigre e está escrito tigre, ela sabe ler, que aqui está escrito tigre. Não que ela está alfabetizada, mas nesse caso, relacionado com a figura, e por isso ela sabe, é a pseudo-leitura. E quando ela está escrevendo um monte de letra e pergunta para você o que está escrito aqui, o que que você responde? Pensa um pouquinho. Você já passou por essa situação?
Conte aqui para mim se você já fez e que resposta você fez. Eu diria assim, fale o que realmente você conseguir ler. A parte que você lê, você vai passando os dedos em cima dessas letras que a criança fez aleatoriamente, mas é necessário ler para ela alguma coisa para que ela veja que ela também pode escrever. Isso é uma pseudo-escrita. Como eu falei que tem pseudo-leitura, ela está tateando também, levantando hipóteses de como se escreve. Aí você primeiro pergunta, o que você quis escrever? Se ela não quis escrever nada intencionalmente, ela vai falar, não, o que eu escrevi? Ela vai perguntar de novo, o que eu escrevi? Para que você leia. Então leia, WJHVSTU. Falou uma coisa esquisita, mas falou. Você leu que ali tem uma bagunça de letras. Não precisa explicar, não precisa dizer que ali não está escrito nada. Você só lê o que realmente você conseguir ler. E lê, nem que seja o som mudo de uma letra ou de outra, emendando uma com outra. Ela já vai rir muito, vai se satisfazer, porque ela viu que ela pôde escrever algo até engraçado.